querido, a todos vocês, pais e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus sobre cada um de nós e sobre os nossos corações nessa noite. E é com essa certeza, né, de estarmos incendiados pelo poder do alto, pelo Espírito Santo, que vamos pegar a nossa palavra e vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 8. Amém ou misericórdia? Amém. A maior é melhor, não? Através Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi no dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem aqueles que acompanhavam eram permitido comer esses pães reservados para os sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra quando o Senhor passava. Imagina aquela cena. Vamos trazer tudo para hoje. Jesus e seus discípulos caminhando e vendo aquele monte de milho, tudo com fome. Ali eles tiraram umas figuinhas, né? A mesma coisa se a gente tivesse aqui uma mesa bem farta, todos morrendo de fome, e aqui não poderíamos comer, porque era um dia sagrado, um dia de sábado, diante da lei de Moisés, a antiga lei, onde prescrevia várias e outras leis. E ali a gente não iria comer, como o Senhor diz. Ele não quer sacrifícios, mas quer misericórdia. E naquele momento, quando os discípulos passavam, eles foram arrancando. Os fariseus, ai, e esse homem? E pode? Esse que se diz o Salvador, o Cristo, aquele que é mediador da palavra de Deus, e os discípulos, aqueles que o seguem, fazem contra a lei. Aí o que o Senhor nos diz? Eu sou também o Senhor do sábado. Eis que o Filho do Homem. Não é isso? A palavra nos diz o seguinte: que o sábado ele foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. O sábado, Jesus veio aqui para nos mostrar que ele é o Senhor de todos os dias, que ele não é aquele Senhor que só iria passar. Você imagina, certo, na lei antiga, o repouso seria no sábado. Para nós cristãos, qual é o nosso dia? O dia do Senhor, o dia do ressuscitado. Os 4 evangelistas, eles vêm nos dizer que o Senhor ressuscitou no domingo. Para nós cristãos, a nossa fé é fundamentada nessa, como é que eu poderia dizer? Uma frase que é concreta, algo que é real. O Cristo ressuscitou
os dias do Senhor. Não, porque Jesus ele veio para nos trazer uma nova aliança. No momento que a gente faz um elo, uma nova aliança, quer dizer que tudo que era antigo ficou para trás. A gente não pode viver aquele passado de uma lei de um homem, mas sim a lei de Jesus, o escolhido, o Filho de Deus. E para nós cristãos, o nosso dia é fundamentado no dia do domingo. E se o Senhor nos diz aqui, se compreendesseis o sentido dessas palavras, o sentido das palavras de Jesus, onde ele resume: eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus quer, como o Senhor mostra durante outras passagens no Evangelho de Marcos, onde ele cura pessoas dias de sábado, e ele é muito criticado. Já pensou você aqui, doente, morrendo, Marisete aqui com o braço doente, uma perna lá, e Jesus aqui olhando? Infelizmente eu não posso te ajudar, minha filha, porque hoje é o dia de sábado, é o dia do descanso. Pessoas famintas, pessoas com preocupações, pessoas desiludidas no mundo e sem ninguém poder ajudar, porque é o dia do descanso. Isso seria sacrifício. Mas o nosso Senhor, ele não quer sacrifício, ele quer a misericórdia. E ele veio para nos mostrar essa diferença. Um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que tem amor pelos seus. E nesse momento, a gente precisa compreender apenas isso. Se compreendesses, se cada um de nós colocasse na nossa mente, inculcasse na verdade, nos nossos pensamentos, essa realidade, porque a Bíblia ela é real, ela não é uma fantasia, ela é o livro mais atual da nossa história. Se a gente compreender o que Deus quer nos mostrar, que Ele é o Senhor de todos os dias, eis que está na palavra de Deus, que o Senhor nos diz: eis que estou convosco até o fim do mundo, né? Todos os dias de sua vida. Como Ele não estaria nesse dia? Se o Senhor está conosco a cada dia, a cada momento, porque muitas vezes nós voltamos para Cristo e dizemos: Senhor, por que tu me esqueceu? Quando a gente está preocupado, atribulado, passando preocupações, a gente olha e diz: Jesus me esqueceu. Ele não faz mais nada por mim. Então nós estamos agindo como cristãos, fariseus ou ricos. Porque no momento que eu passo a perguntar a Deus o porquê, a questionar Deus, eu não estou agindo com misericórdia, com amor. Eu estou agindo como pagão e não como cristão. Quantos de nós aqui sofremos? Oh glória, ninguém sofre nessa igreja. Amém, Jesus. Quem é que tem preocupação? Eita! É assim a nossa vida. Mas o Senhor ele quer nos mostrar que eu sou diferente. Eu vim para que todos tenham vida. Não é isso que o Evangelho diz? A palavra de Deus diz? Em abundância. Jesus não quer que ninguém sofra. Jesus não permite o sofrimento. O sofrimento de nossa vida presente são consequência, muitas vezes, dos nossos próprios atos. A consequência de tudo que a gente vive. A vida, ela nos traz isso. A vida é cheia de oportunidades. Agora, cabe a cada um a sua escolha. A escolha a ser feita. E muitas vezes a gente diz: acho que eu vou por aqui. Aí, tudo cai e se dá mal. A gente diz: olha, e Jesus deixou. Ele permitiu o livre-arbítrio para minha escolha. Agora vai caber a mim pedir a Ele sabedoria e conhecimento para a retidão do caminho dele e o que Ele quer para mim. Eu aprendi muito. Muito, muito, muito. Vos digo uma coisa, que aprendi a dizer o que? Senhor, que seja feito somente a tua vontade em minha vida. E não a minha. Não do meu modo de pensar, mas do modo que tu quer que eu viva. E quando a gente coloca nas mãos de Deus, Ele vai organizando. Porque nós vivemos numa bagunça que a gente nem percebe. Mas Deus ele organiza tudo ali e coloca tudo no controle. E jamais, eu digo uma coisa a vocês, não questione
porquê de nada, porque Deus é quem sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo. E Deus enviou um Filho para nos mostrar isso. Jesus, de uma forma humana, veio, se colocou para viver no nosso meio, para mostrar a mim e a você como nós podemos viver, como nós podemos passar por tudo, por todas as tribulações, como nós podemos passar por todas as ocasiões que o mundo nos oferece, pelos julgamentos, por todas as oportunidades que a vida dá, mas acreditando somente em Deus e no amor de Deus. Quantos de nós não sofremos, como eu já disse, nos desesperamos, mas sempre a gente encontra uma resposta. Sempre lá na frente a gente diz: que bom que Deus fez, que bom que eu acreditei e que bom que eu esperei. Feliz daquele que espera em Deus. Feliz daquele que sabe esperar no Senhor e na sua infinita sabedoria. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Tem os livros de Augusto Cury, ele diz que é o mestre da sensibilidade. É o mestre onde a maior escola é a vida. E onde nem os maiores professores, os maiores executivos, psicólogos ou psiquiatras conseguem chegar a uma análise da vida do Cristo. Por tanta sabedoria que Jesus tinha. Diante de tanto saber. Um homem que andava pelo mundo, mas que passava os ensinamentos para cada um de nós através de suas parábolas. De repente, Jesus, tinha uma resposta objetiva, clara, e no momento certo, como aqui ele diz. E mais sem óculos, perdão, viu que eu estou certo? Quando ele vem a dizer no Evangelho o seguinte, que eis que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Todo mundo ali, mas por que isso, aquilo, aquilo? Eis que o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. Eu sou o Filho, eu sou o próprio Deus enviado, eu sou o dono, eu sou o construtor, eu sou o mestre. Então quem manda sou eu. E eis que eu quero que seja assim, assim será. E Jesus quebra toda uma barreira que existia, quebra toda uma lei e faz uma nova aliança. E a aliança de Deus conosco, qual é? Qual é a aliança de Deus para nós? Amor, misericórdia e não sofrimento em nossas vidas. Quem tem uma aliança com Cristo, um apego com Jesus, uma mão dada, um amor de doação, uma vida doada a Deus, em oração, porque muitas vezes não basta a gente prostrar-se somente de joelhos e não prostrar o nosso coração. Não estar com o coração aberto, o coração puro, para receber a palavra de Deus e ao próprio Deus. Não basta isso. Não basta bastante. Não basta. Infelizmente não é só isso. Quem tem um coração dolorido, rancoroso, a graça de Deus vai demorar. Aí você pode me perguntar, mas quem é você, Doguinha, para dizer isso? Sou apenas uma pobre humana limitada, que quando tinha um coração rancoroso, sem perdoar, as coisas demoravam a acontecer. E no momento que a gente se abrir o coração, principalmente para o perdão, a gente vê a graça de Deus e as coisas acontecendo assim na nossa frente. Você diz, Jesus, com a cara assim de felicidade que você parece que vai explodir. Isso é real, isso está acontecendo. Porque o real é a realidade. Quando a gente se abre, a coisa acontece. A graça acontece. E se nós estamos aqui nessa noite, e todos os dias buscando, é porque a gente crê. É porque a gente acredita. É porque a gente busca. E principalmente porque a gente quer. E no momento que eu quero tirar do meu coração tudo aquilo, como Vanessa dizia no início, coloca a mão sobre a tua mente, me vinha ali, Senhor, purifica.
transforma a nossa mente e abre nesse dia, nessa noite, para que a tua palavra entre. Coloca a mão sobre os olhos, que caiam as vendas, que a gente possa enxergar. Porque muitas vezes a gente está aqui, ó, mas tem um tampão que não deixa a gente enxergar o outro, não deixa a gente enxergar o mundo, não deixa a gente enxergar o que é real, o que é bom nas pessoas. Eu posso olhar para seu Geraldo e dizer: homem bom, homem bondoso. Eu posso olhar para... Mas no momento que eu ver alguém dizendo algo a respeito do seu Geraldo, talvez eu não seja capaz de defender. Diante de tantas qualidades, eu vou apontar o defeito dele. Porque eu estou com o coração ainda ruim. Eu não estou com o coração aberto, livre, um coração bondoso. Porque a gente tem que perceber o Cristo no irmão, sem julgamentos. Não ser como o fariseu que julgou Jesus. Por que esses homens fazem isso? Eu não quero ser igual ao fariseu. Quem aqui quer? Ninguém, né? Mas a gente quer ser igual um discípulo de Cristo. Andar, caminhar, buscar. E se é isso que a gente veio fazer nessa noite, que o Senhor possa derramar sobre os nossos corações, sobre cada um de nós essa graça. Nos dê esse sopro da vida nessa noite, o Espírito Santo, que reaviva. Muitas vezes nós estamos doentes. Aí diz: eu estou tão cansado, estou tão doente que eu não consigo nem levantar. Acho que eu vou ficar. Então a gente precisa se despertar para a vida e para as coisas que o mal quer nos distanciar de Deus. Abre o teu coração nessa noite e apoia a Deus. Não deixe que nada e nem ninguém possa te tirar do caminho de retidão, do caminho de paz, do caminho de Jesus. Porque as coisas vão acontecer. Empecilhos vão chegar. Tribulações vão vir. Mas uma certeza: quem tem Jesus é forte, corajoso e está ali sempre de pé para continuar. Que o Senhor esteja com cada um de nós todos os dias, assim como Ele promete. Que não possamos esperar, mas que cada um de nós possamos dar o nosso primeiro passo de querer conhecer esse Jesus que é misericordioso. Esse Jesus que quer nos dar amor, fazer o derramamento do amor dele nessa noite, nessa capela. Jesus quer curar corações. Pessoas que ainda vivem muito do passado. E o Senhor nos diz essa noite: o passado já se foi. Não lembrar do passado. O Senhor quer curar das lembranças passadas. O Senhor nessa noite quer nos curar. O Senhor quer nos libertar de rancores, de mágoas, de tristezas, de tudo aquilo que está guardado dentro de nós e nos faz sofrer. Pessoas decepcionadas nessa noite chegaram aqui. Mas o Senhor quer fazer diferente. Ele quer te dar amor, um amor misericordioso, para que tu possas mudar e ser canal de graça no teu lar. Muitos estavam distante de Deus. Muitos de nós. Quantas vezes nós nos distanciamos de Jesus e precisamos nos reencontrar, seja na tristeza, nos momentos que Deus proporciona não do querer dele, mas o que a vida nos dá, de tristeza. Mas é preciso um reencontro com Deus. Pessoas aqui que precisam se reencontrar, ter uma aproximação maior com Jesus. E Jesus quer perguntar nessa noite no teu coração a semente da vida.
e o desejo, a vontade de estar junto dele. E conversa com ele nessa noite. Porque tu é tão esperado. O Senhor diz: eu esperei tanto por este momento teu aqui, ao meu encontro. E Jesus quer se reencontrar contigo. Venha ao encontro dele. Não desanime. E contar, o Senhor ia passar, e que havia uma chance de eu poder chegar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito tempo eu tinha. Eu senti meu coração arder e gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Eu tive a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Eu tive a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé. Assim como Jesus naquele tempo fez muitas e muitas curas, ele também quer fazer a tua cura nessa noite. O Senhor quer curar o teu coração primeiramente, e que tu possas ir falando ao Senhor, assim como aquele cego que gritava, que clamava a misericórdia de Deus. Que tu possas clamar a Deus nessa noite: misericórdia, Jesus, misericórdia. E vai dizendo ao Senhor o que tu queres para a tua vida, o que precisa ser curado em ti. Se são os teus pensamentos, se são as tuas raivas, se é a tua depressão, se é a tua maneira de viver oprimida, tu que vive na opressão, pede a Deus a cura nesse momento e clama ao Filho de Davi, a Jesus, misericordioso, que vem em teu auxílio nessa noite. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Eu tive a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Eu tive a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Meu amado, minha amada, hoje eu te pergunto: qual é a tua tempestade? E que tu hoje possa entregar aquilo que te aflige, a tempestade da tua vida, entregar ao Filho de Davi. Mas a entrega tem que ser pura, verdadeira e confiante. Você precisa confiar que Ele tudo pode, que Ele pode te curar, que Ele pode trazer para você hoje, nesta noite, o teu milagre, o milagre que tu precisas, que Ele pode acalmar na tua vida toda e qualquer tempestade. Eu não sei qual é a tua tempestade, mas o Senhor sabe e tu também.
Então confia nele, entrega verdadeiramente as tuas aflições, o teu coração, a tua vida, o teu físico, o teu emocional, tudo aquilo que está abalado, afligido, todo desânimo e todo cansaço teu, para que o Senhor possa hoje te curar. Hoje Ele quer trazer para vocês, amados, cura, a cura que tu necessitas. Basta tu creres, basta tu entregares e confiar verdadeiramente. Basta que tu deixes o Senhor agir. Confia nele. Não se canse, amado. Não se canse de entregar, de rezar, de suplicar, de se humilhar aos pés do Senhor. Porque só Ele pode te ajudar, te socorrer. Só Ele pode dar a você o teu milagre. Aquele milagre que tu tanto necessita, que tu tanto quer, que tu tanto busca. Só Ele pode. Que tu possas cantar com muito fervor, verdadeiramente se sentindo ao lado do Pai, se sentindo ao lado do Filho, o Filho de Davi, aquele que tudo pode, que tu possas cantar com muito fervor, para que a cura possa entrar na tua vida e na tua necessidade. Fecha o olho. Você que pede nesse momento ao Senhor a fé. O Senhor está derramando sobre ti o dom de fé, o dom da fé. Abrace a graça de Deus, aceite, seja agraciada por Deus nessa noite. Ele derrama sobre ti a fé. Creia, creia. Nessa noite, Senhor, os teus filhos ali clamam a voz. E eu também, Senhor, te peço. Peço que tu possas soprar o teu Espírito sobre cada um de nós. Sopra, Jesus. Que nós possamos receber uma unção redobrada de cura nesta noite. Pelo poder do teu Santo Espírito. Cura os nossos corações, Senhor. Deixa-nos, Senhor, como crianças, puros. Deixa-nos, Jesus, para podermos sentir o teu amor. O teu amor, Jesus. Derrama sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, o teu Espírito Santo. Derrama, Jesus. Sobre Jesus. Sobre o clamor da igreja. A igreja de Jesus, que nessa noite somos nós, teus filhos. Libera a tua unção. Faz um milagre, Jesus.
Libera a tua unção de milagre sobre nós. Sopra Espírito de Deus sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagre sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Eu sou. Você que ainda não sentiu verdadeiramente o amor de Deus, a presença de Deus em sua vida, porque ainda você está com pensamentos mudando. Se você está aqui perante ao Senhor, se ajoelha, filho, peça ao Senhor que retire esses pensamentos. Concentre verdadeiramente no Senhor que está aqui, que quer fazer muito por você. Ele só quer que você abra o teu coração. Você permita que o Senhor entre no teu coração. Se ajoelhe perante ao Senhor. Coloque o seu pensamento somente no Senhor. Porque Ele hoje disse que ia fazer maravilhas. Ele disse que ia fazer curas. O que você veio aqui hoje? Você veio à procura de quê, meu irmão? Você veio pedir ao Senhor o quê? Você estava em casa? Você queria vir para a igreja, para perto do Senhor, pedir, agradecer. Por isso peça ao Senhor. Você que não está conseguindo se concentrar no Senhor, peça agora essa graça ao Senhor. Mas peça com fé. Você está precisando de uma cura, amados. Se ajoelhe diante do Senhor e pede, mas peça com fé. Porque só é através da fé que o nosso Senhor, que Jesus Cristo cura, Ele nos liberta. É só Ele que faz. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida aqui hoje. Você que está precisando de uma cura física, de uma cura espiritual, eu não sei, mas o Senhor sabe. Muitos aqui estão precisando. Você se sentir a necessidade de vir mais perto, se ajoelhar aqui diante do Senhor, venha. Venha e peça com fé, que o Senhor lhe atende. Porque tudo que pedimos ao Pai,
você possa perder a tua cura, olhando para a cruz do Senhor. O Senhor cura uma pessoa que tem muito medo, que se apavora. O Senhor diz: filha, eu te curo. Você está sendo curada, minha irmã. Acredita nisso, agradece ao Senhor por isso, porque é só Ele que faz, mais ninguém. Você que sente dor de cabeça forte, minha irmã, o Senhor disse que está te curando agora. Agradece ao Senhor, porque é Ele que está fazendo. Tem uma mulher aqui que tem problema no útero. O Senhor diz: filha, você está sendo curada agora, nesse momento. Agradeça ao Senhor, minha irmã, desde já, porque é o Senhor que está te curando. Tem uma pessoa que sente muita dor nas pernas, muitas. O Senhor diz: filha, a partir de hoje você não sentirá mais essas dores, porque é eu que estou te curando. Deixe já que na cabeça ao Senhor por isso. Corações feridos, porque sofres tanto? Eu não fiz ninguém para sofrer. Eu quero cada um falando do meu amor, porque assim eu capacito cada um para falar do meu amor. Você que sofre com paixões bobas, meu irmão, deixe isso para lá. Isso não vai trazer a nada, só vai trazer mais e mais sofrimento. Você só deve amar verdadeiramente a mim, o Senhor meu Deus. O que você vai buscar aqui hoje, meu irmão? Eu sei de cada uma necessidade, de cada pouquinho do seu sofrimento. Eu vejo tudo. Eu sei dos teus pensamentos. Não precisa tentar me enganar, porque eu sei. Obrigada, Senhor Jesus, por toda a cura que o Senhor fez aqui hoje. Obrigada, Senhor Jesus, pela libertação de muitos. Porque muitos deles vieram aqui procurar fazer o bom na casa do Senhor. O que acontecia
porque eu farei. Porque eu sei o melhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso que o Senhor fez comigo. Por todas as bênçãos derramadas, Senhor. Porque é só o Senhor, com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, que o Senhor faz isso. Porque nós não merecemos, mas tu faz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos perdoa. Muito obrigado, Jesus. E o Senhor ainda diz nesta noite: você que usa suas mãos para coisas fúteis, coisas inúteis, usa para folhear a minha palavra, e tu me encontrarás em cada página. Não perca seu tempo. Procure-me enquanto há tempo. Procure-me enquanto há tempo. Você sabe para quem eu estou falando. Você sabe. Você sabe todo o seu tempo que você perde usando as suas mãos. Você sabe que eu falo para ti. Você sabe. Me escuta. Nessa noite o Senhor libertou muitos. O Senhor está ainda numa oração, ainda muitos muros sendo caídos. E as pessoas andam sobre esses muros. Porque essas muralhas hoje elas são pequenas. Porque tu fizeste o Senhor grande em tua vida. Tu caminhas e caminharás no caminho do Senhor. Tudo que para tu era empecilho, agora será recompensa. O Senhor vem dizer: é necessário recomeçar. Um recomeço. Precisas recomeçar, filha. Recomeçar com o primeiro amor. O amor de Deus. O amor do Senhor. Que tu possas reconhecer o amor de Deus como o primeiro e único amor de tua vida. E declarar isso todos os dias. E sentirás um porto seguro na tua vida, na tua alma, um alívio, e no teu espírito a paz. O Senhor diz que tu possas a cada dia recomeçar. A palavra vem muito forte, recomeçar. Não vem do passado. É preciso um recomeço. Reconciliação. Nós precisamos nos voltar para Deus. Uma nova aliança com o Senhor. Uma nova aliança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que tu fizeste em cada um de nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que apaga sobre nós. Obrigado, Jesus, por aqueles que sentem a paz dentro de ti. Obrigado por todos que puderam se encontrar comigo. Obrigado, Jesus, porque tu é o Senhor de nossas vidas. Mas o Senhor ainda diz: é preciso ter fé. Há um homem que ainda não está acreditando na graça de Deus. E o Senhor diz: é preciso acreditar mais e compreender que sou eu que faço todas as coisas. Quando digo tanto é no meu coração, pois sem teu amor não tenho razão. Não posso viver sem ti. Declare isso para o Senhor. Não andei tão perdido
seu agir. Em tua sombra eu encontro refúgio. És o refúgio em nossas Tua dores. destra me sustenta, tua voz És o sustento em nossas quedas, e o Jesus. coração prostrado aos teus pés. Eis-nos aqui. É o lugar mais alto pra se estar. Quero me despir. Vem, Senhor, investe em banhar em tuas águas. Quero ser transformado por tua graça, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, estou aqui. Usa-me. Usa-nos, Senhor. Faz em nós tua morada. Reaviva dentro de nós o desejo, Jesus. Reveste-nos, Senhor. Para que sejamos o teu povo e tu o nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, a seguir os teus preceitos, as tuas vontades. Eis-nos aqui, Jesus. Voltados a ti. Que tu possas, Senhor, nos guiar cada dia. Nos segurar em nossas quedas. Ser o nosso sustento com a tua palavra, que é o nosso alimento. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai querido, porque estamos aqui. E abre Vem, Senhor, mestre, me banhar em tuas águas. Quero ser transformado por tua graça, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, estou aqui. Usa-me. você possa dizer isso do fim do seu coração. Que você possa declarar para Jesus em espírito e em verdade. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Seu agir, em tua sombra eu encontro refúgio. Tua destra me sustenta, tua voz vem me ensinar. E o coração prostrado a teus pés. É o lugar mais alto pra se estar. Vem, Senhor, e mestre, me banhar em tuas águas. Quero ser transformado por tua graça, Senhor. Porque a tua transformação declara-te ao Senhor. Senhor, estou aqui. Usa-me. Pessoas que foram curadas, problemas de útero, ovário, estômago, problemas de intestino. Então você que tem esse problema, toma posse.
porque não sou eu que vos falo, mas é o próprio Senhor. O Senhor ainda fala de pessoas que sentem muitas dores de cabeça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por que tu faz. Obrigada pela tua graça, Senhor. Por você que tinha medo, muito medo. Obrigada, Senhor Jesus. Por tu tirar tanto medo, Senhor Jesus, deste coração que estava aflito. O Senhor diz, apenas confia, eu estou no comando. Sou eu, o Senhor teu Deus, que está no comando da tua vida, da tua casa e dos teus. Apenas confia. Obrigada, Senhor. Louvado seja, Senhor Jesus, o teu santo nome. Bendito seja, Jesus. Glorificado seja, Senhor. Continue, minha irmã, adorando, porque o Senhor está derramando a bênção, a cura da depressão. Você que estava depressiva, sentindo muita dor de cabeça, de tanta preocupação, de tanta perturbação, toque fora, toda a sua forma que está arrancando, toque fora da sua mente, todos os pensamentos negativos, desejos de suicídio, toque fora. Senhor, se toca. Ele quer te curar. Ele mesmo está arrancando todo mal, toda perturbação, toda fadiga que você sentia na mente, toda perturbação. Tome posse, minha irmã, da graça de Deus na sua vida. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus que cura, que liberta. Muito obrigada. Meu coração, pois em teu amor não tenho razão, não posso viver sem ti. Andei tão perdido, mas agora voltei pra te devolver a vida que eu sei sempre pertenceu a ti. Em tua sombra eu encontro refúgio, tua destra me sustenta, favor, vem me ensinar que o coração prostrado a teus pés é o lugar mais alto pra se estar. Quero me despir, vem, Senhor, me veste, me banhar em tuas águas. Quero ser transformado por tua graça, Senhor. Estou aqui, Senhor, estou aqui. Usa-me.
pelas curas, pelas libertações, pelas graças derramadas. Obrigada, Senhor. Que você, meus amados, possam agradecer com suas próprias palavras. Vá olhando para Jesus. Vá agradecendo a Ele com suas palavras. Você tem muito que agradecer. Só você sabe o que você hoje vai dizer para o Senhor. Obrigado, Senhor. Um obrigado que você vai dar para Jesus hoje. Só você sabe, amados. Você também que está nos escutando pela TV, agradeça também, porque a graça também chegou na tua casa. A graça também entrou hoje na tua casa, na tua família. Toma posse. Obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor Jesus, o teu santo nome. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja.